Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Está falando de Jesus que estava indo até Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, aproximadamente meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Até aqui, meus queridos. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Nós viemos aqui congregar e viemos aqui receber mais de Deus. E Deus tem isso para derramar sobre as nossas vidas. Senhor amado, nós estamos aqui, sedentos pelo Senhor. Senhor Deus, nós somos apaixonados por Ti. E Deus, nós queremos nessa noite sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor sabe o que passa nos seus corações. E eu peço ao Senhor agora, não nos deixe, Senhor Deus, sair daqui confundidos, não nos deixe sair daqui sem, Senhor Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Uma mulher samaritana, essa mulher, ela intriga a minha vida, né? O testemunho dessa mulher é intrigante. A mensagem de hoje tem o título de Aproveitando a Oportunidade. Todos nós temos oportunidades na nossa vida e às vezes nós temos algumas oportunidades que nós não nos damos conta dela, não é verdade? Tem coisas que a gente tem oportunidades que a gente não se dá conta, que ali está um grande, né? Eu me lembro, olha só, né? Quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, né? Eu estava na 3ª série, eu conheci a Márcia. Olha que interessante. Conheci a Márcia quando eu estava na 3ª série. E o engraçado é que eu comecei a gostar dela, sabe aquele coisinha de criança? Gostei dela, na 3ª série. E o tempo passou, mal sabia eu, né? Uma criança, claro, nem tinha cabimento uma coisa dessa. Mas mal sabia eu que ali estava a oportunidade da minha vida. Não é verdade? Olha só, casado, dois filhos lindos, maravilhosos, uma família abençoada. E assim, outras oportunidades que surgem na nossa vida. Oportunidades que às vezes a gente não se dá conta. E essa mulher aqui que Jesus encontrou, está nessa situação. Jesus chegou a Samaria. Samaria era uma cidade considerada impura pelos judeus. Jesus nasceu como judeu. Então ele estava passando por um lugar que não era um lugar bem quisto. Você já conheceu assim lugares que as pessoas têm certo preconceito de ir lá? Conheceu? Cidades, né? Toda região tem algum lugar que as pessoas não são benquistas, né? Tem um preconceito sobre aquele lugar. Samaria era um lugar assim, onde as pessoas tinham um preconceito de estar ali. E Jesus, chegando à cidade, foi até um poço e deu sede nele. Toma água, né? No poço, olha que gostoso, tomar aguinha no poço. E chegou lá ao meio-dia. Como que é o sol do meio-dia? É de esquentar a cachola, né? Uma mulher tirando água. As mulheres nessa época, elas tiravam a água e levavam para casa. Não tinha o saneamento básico que a gente tem hoje, né? Essa era uma tarefa da mulher. Só que normalmente as mulheres faziam isso no horário em que estava mais fresco ou no fim do dia. Elas não faziam isso meio-dia. Você sabe por que essa mulher estava fazendo isso ao meio-dia? Porque havia um preconceito sobre a vida dela. Ela não era uma mulher muito querida. Porque ela tinha uma marca na vida dela. Ela era considerada uma mulher da vida pelas pessoas. Só que ela e Jesus se encontram ali. Os discípulos de Jesus tinham saído até a cidade buscar comida. E ela se encontra com Jesus. Ela não sabia, mas ali estava uma grande oportunidade da vida dela. E às vezes você vem à igreja, você vai à célula,
Ou você se encontra com alguém na rua e mal sabia você que ali está uma grande oportunidade na sua vida de se encontrar com Deus. Eu me lembro, né? É um discípulo que eu sempre testemunho, porque realmente ele marcou minha vida. É um discípulo que eu ganhei lá em Céu Azul, que é o discípulo da lasanha. Tá? Uma hora eu vou convidar ele para vir aqui para vocês conhecerem ele. É o discípulo que eu ganhei para Jesus fazendo uma lasanha para ele. Eu fiz uma lasanha em casa, eu sou bom para fazer lasanha, tá? Não sou tão bom quanto a Marinês, já ouvi falar que a da Marinês é... Mas eu quero que ela me prova que é verdade, que é melhor que a minha. E então eu conheci a mulher desse rapaz, e essa família estava uma situação bem difícil, o casal. E eu não sabia como se ia chegar a ele, já tinha conversado, tentado descobrir o time que ele torcia, e o abençoado era corintiano. Eu falei, por esse lado não vai dar para a gente evangelizar ele, porque ele é corintiano, então vamos para o outro lado. Mas eu vi que ele já era meio fortinho, eu falei, pelo menos aí deve gostar de comer. Falei, vou chamar ele para jantar em casa. E fiz uma lasanha. Mal sabia ele, olha só que interessante, mas aquela lasanha era o prenúncio de um encontro com Deus. Situações, meu querido, que você não imagina. Às vezes você foi internado para o hospital e não imagina que ali é um lugar de você se encontrar com Deus. Às vezes você veio amarrado para a igreja, à força. Mas você não imagina que aqui é o lugar de você se encontrar com Deus. Aqui eu tenho certeza que tem várias histórias de pessoas que não imaginava, mas era o momento delas se encontrarem com Deus. E até você que tem vindo à igreja, vindo por algumas vezes, ainda não teve aquela experiência com o Senhor, mas Deus está preparando um encontro para você. Amém? Essa mulher se encontrou com Deus, mas ela não sabia com quem ela estava se encontrando. No versículo 7, Jesus se aproxima dela e fala assim, me dá um pouquinho de água, né? Dá-me de beber. Dá um pouquinho de água para mim. Só que ela, por causa de uma tradição e por causa de um preconceito que havia, o que ela faz? Na hora, ela já se arma. Olha o versículo seguinte. O que diz lá? Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí em algumas bíblias tem uma observação dizendo assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí um dia convidaram você para vir à igreja, para ir na célula, ou para fazer um compromisso de oração, e você fala, né, eu já tenho a minha tradição, ou eu tenho meus compromissos, e você fala, ai meu Deus, e nessas coisas de crente, né? O que eu vou fazer nessa igreja de crente? E nesse negócio, nessa célula? Esse negócio de célula deve ser uma seita, né? O que eu vou fazer nessa seita? Aí você vai lá e descobre que tem um churrasco. Você fala, até que essa seita não é tão ruim, né? Essa mulher falou assim, o que você está pedindo água para mim? Tem um preconceito que separa a gente. Eu sou mulher e ainda sou samaritana e você vem pedir água para mim. Só que Jesus dá uma palavra que transforma a vida dela. No versículo 13. Versículo 10 diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Você encontra pessoas com fé, você vai lá na célula, vem à igreja, e encontra alguém falando para você assim, você tem que crer naquilo que ainda não existe. O teu problema tem solução, mas você já tentou de todo jeito e não resolveu. Você chega aqui e escuta assim, a paz para o teu coração. A ansiedade não pode dominar você, e você pensa, mas como que eu vou viver sem a ansiedade me dominar?
Quantas famílias que entram aqui ou chegam à célula, aparentemente tudo bem, mas destruídas. Pensando assim, como que Deus pode fazer alguma coisa? Jovens que entram aqui desesperançados, mas por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecer quem é Deus. Meus irmãos, nós sabemos, eu acredito que na cidade inteira, se você bater de porta em porta, todo mundo vai falar assim, não, eu sei sobre Deus. E até se você perguntar, você ama a Deus? Eu amo. É verdade? Sim, eu amo a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que ama obedece a Deus. E a gente conhece a Deus de andar com Ele. Eu tenho certeza que há pessoas que já, com o passar do tempo, indo à célula, começando a ler a Bíblia, começando a orar, começa a chegar a um conhecimento de Deus que ele não tinha antes. Começa a saber quem é a Deus, como Jó, não só de ouvir falar, mas de estar com Ele. E assim essa mulher, ela por não conhecer o poder de Deus, não saber o que Deus poderia fazer pela vida dela, ela estava ainda com o coração fechado. Todos nós temos uma saciedade dentro de nós. Nós precisamos dessa água viva, dessa água que Jesus tem para nós. E é uma água que mata a nossa sede para sempre. É uma água que brota dentro de nós, começa a brotar, sabe por quê? Porque Jesus começa a viver dentro de nós. Mas essa mulher não tinha esse conhecimento. Ela conhecia a água natural. A gente conhece naturalmente as coisas da terra, as coisas do mundo. E a gente, olha, até brinquei, né, com a Jô, que é enfermeira, falei, Jô, como foi o resultado do carnaval? Né? Como foi o hospital? Né? Quantas situações que acontecem? Quantos infortúnios? A gente conhece essa água aí, ó, que a pessoa toma e volta a ter sede. Igual um usuário de cocaína. Né? Eu nunca usei cocaína, mas já conheci bastante gente, conversei bastante, entendi. Usa a cocaína, dá aquele êxtase, aquela explosão, mas passado algum tempo, se ele não usa de novo, vem aquela depressão. Olha só como que é a alegria do mundo, não é verdade? Você está com aquele bolso cheio de dinheiro, e de repente, de um dia para o outro, você perdeu tudo, e aí você fica triste. Essa é a alegria que o mundo dá. É uma alegria passageira, é uma alegria momentânea. A paz que o mundo dá, eu preguei recentemente sobre isso, ela não é igual à paz que Jesus dá. Jesus é aquele que nos mantém firme, nos mantém de pé, nos mantém realmente podendo amá-lo de verdade. Então a água que Jesus tem para você não é a mesma que o mundo tem. Né? Às vezes tem aquele cristão Raimundo, a gente tem ensinado sobre o cristão Raimundo. Tem algum Raimundo aqui? Não, né? Então, que bom, né? Não é nada contra os Raimundo, não. É só uma riminha. Então, tem um cristão Raimundo, que ele quer tomar água do mundo e quer tomar água de Deus, né? Ele tem um pé na igreja e um pé no mundo. Né? O crente Raimundo. Pé na igreja e um pé no mundo. Não, eu quero vir na igreja, mas eu também quero ir na balada. Eu quero ir na igreja, mas eu também quero fazer não sei o quê. Né? Essa pessoa não está experimentando da água. Está igual um balde furado. Coloca a água, mas vaza. Coloca a água, mas vaza. Some, desaparece, perde a unção, perde a presença de Deus. Essa mulher, ela queria um descanso para a vida dela, mas ela não fala para Jesus. Já pensou todo dia, meio-dia, indo com o balde buscar água? Com o cântaro dela, né? Um vaso, nas costas, com aquele sol escaldante. Ela não aguentava mais. E Jesus fala para ela que ela pode tomar uma água que ela não precisa mais voltar ali. Ela fala, encontrei a solução para a minha vida. Mas ela ainda não sabia com quem ela estava falando. Meus irmãos, você tem a oportunidade de andar do lado da pessoa mais importante desse universo, Jesus. E você tem que sentir orgulho disso. Por você ser um cristão genuíno e verdadeiro, você tem que sentir orgulho disso. Ou quando as pessoas dizem para você assim, viu, você se converteu? O que significa se converter? Significa se voltar para Deus. Entregar a vida para Deus. Você fala, estou indo.
Vergonha. Né? Vergonha de... igual eu conheci uma senhora, né? Que ela dizia assim, que ela tinha vergonha. Ela queria levar a Bíblia para a igreja, mas tinha vergonha. O que ela fazia? Ela enrolava bem, pacotava ela, né? E levava dentro da bolsa bem escondida. Né? Eu me lembro que quando eu me converti, e eu também tinha um pouco de vergonha, e eu resolvi comprar uma Bíblia, essa aqui, ó. Olha o tamanho da Bíblia. Podia ter comprado menor, né? Eu era mais magrinho, e aí eu tinha vergonha de carregar esse tamanho de Bíblia. Ficava desajeitado para carregar. Indo para a igreja, tudo engomadinho, então a pessoa já sabia, ih, é crente. Falei, o que eu vou carregar esse negócio? Agora se eu chego lá sem Bíblia, pelo menos naquela época os cristãos usavam Bíblia. Né? Quem trouxe Bíblia aí? Diz glória a Deus. Oh, glória a Deus. Levanta pela fé aí, irmão. Fala, eu vou trazer no próximo culto. Olha lá. Mas eu já conheci gente pior que eu, com uma baita de uma Bíblia assim, ó, letra gigante. Falei, meu Deus do céu, essa daí é para derrubar qualquer demônio. Né? Pá! É uma bibliada só e derruba ele. Mas essa mulher sentia um certo, né? E Jesus vai bem na ferida dela. Ó, Jesus também é feroz, né? Jesus vai bem na ferida dela. O que Jesus fala? Vamos lá? Versículo 16. No 15 ela diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Está cansada. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui, que eu vou dar essa água para você. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha a situação. O que Jesus está dizendo? Jesus foi lá na feridinha assim, ó. Meus irmãos, às vezes você está vindo na igreja falando assim, quem contou minha vida para o pastor? Quem que está dedando eu para o pastor? Né? Você vai na célula e falou assim, mas quem que está me dedando para o líder de célula? Eu quero descobrir. Só para você saber, todas as células têm o mesmo estudo. E não tem ninguém te dedando para o pastor. Meu querido, Jesus sabe da nossa vida. Jesus coloca palavras na boca até de uma mula, se ele quiser, como a gente aprendeu lá no encontro. Mas Jesus, ele quer sarar a ferida. Por que Jesus tocou na ferida dessa mulher? Você acha que é porque ele queria menosprezá-la, queria fazer ela se sentir um lixo? Claro que não. Jesus sabia o que estava fazendo. E quando você começa a buscar a Deus, e até as coisas ficam um pouco mais difíceis, tenha consciência de uma coisa, Jesus sabe o que ele está fazendo na tua vida. É claro, anda em obediência. Jesus começou a mexer na ferida dela. Falou assim, é claro, você não tem marido mesmo. Você disse a verdade, pelo menos. Que você já teve 5. E esse que você está agora não é o seu marido. Quem que era? Um amante. Era um amante. Possivelmente até casado. Você vê que situação. E você vem à igreja. Você vai na célula, você começa a abrir a Bíblia. E você vê falando de você. A Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para você. Para que você se volte para Ele. E aí você, às vezes, tem algumas feridas. Eu vou citar algumas delas aqui. Quando eu estava preparando meu coração, essa palavra Deus colocou no meu coração. Às vezes você tem uma ferida lá, que é o abandono. Você se sentiu abandonado, ou foi abandonado. Você tem o vício, uma feridinha ali, por algo. Vício não é só droga. Tem várias coisas que é vício. O álcool, que também é uma droga, que ninguém considera, mas é droga. Tem lá o cigarro. Tem lá alguma coisa que você considera um vício. Até mesmo a internet hoje em dia. Chega a dar tremedeira em alguns jovens, né? Ficar sem Wi-Fi, sem Facebook. O Zap. Chega a dar tremedeira. Deixa um dia para você ver. Pega um celular de um jovem por um dia.
Ele chega, é perigoso da abstinência, tem que amarrar ele. Às vezes a tua ferida é prostituição. Você não consegue se livrar da prostituição. Carência. Às vezes a tua ferida é ansiedade. Às vezes a tua ferida é o desemprego. Teve um ano na minha vida, eu já falei, talvez eu já tenha falado aqui, ou em Céu Azul, não me lembro agora. Mas um ano que eu fiquei um ano inteiro desempregado. Pensa num homem que se sentiu um lixo. E a minha esposa empregada, ela chegava em casa, né, e eu só ficava bem depois das 6 horas da tarde. Quando começava eu estava igual lobisomem. Que ficava mais tarde, assim eu começava a ficar melhor, porque durante o dia eu ficava mal por não estar trabalhando. E eu pensava assim, meu Deus, se essa mulher me jogar na cara que eu estou desempregado, o que vai ser de mim? Só dela falar algum parecido assim, graças a Deus ela teve muita sabedoria nessa época. Porque você que é homem ou mulher, que está desempregado, sabe o que é isso. Você tem que manter a sua casa e você está numa situação difícil. Mas enfim, depois de um ano, eu me mudei. Quando eu fui para São Paulo, eu logo consegui 2 trabalhos daí. Falei, meu Deus, agora 2, eu não dou conta. E eu falei, Deus, por que o Senhor me deixou esse ano inteiro desempregado? Eu sou um homem tão fiel ao Senhor, comprometido com o teu reino. E Deus falou assim, é para que você saiba e sinta e entenda o que é estar desempregado. Eu sabia que Deus ia colocar muitas pessoas assim na minha vida. E hoje eu sei falar de autoridade sobre isso. Então, às vezes, estou ferido de desemprego. Sente incapaz. Às vezes, tua ferida é a ausência de um pai, de uma mãe. Quando fala nome pai, quando fala nome mãe, você já chega a arrepiar. Às vezes, tua ferida é a tua família desestruturada. E assim por diante. Incapacidade. Tantas feridas que nós temos dentro do nosso coração que às vezes a gente permite. Algumas, eu tenho certeza, várias pessoas aqui, Deus já meteu o dedão lá, já limpou, tirou o pus, está começando a tratar, está quase cicatrizando. Algumas já cicatrizaram. Quem tem feridas cicatrizadas aqui já? Olha aí, ó. Eu também, graças a Deus. Feridas cicatrizadas, Deus quer curar. E Deus chegou nessa mulher e tocou na ferida dela. E vou limpar essa ferida. E essa mulher foi realmente impactada pela presença de Deus. Ela foi tocada, ela falou, Senhor, eu estou vendo que o Senhor é uma pessoa diferente. O Senhor sabe da minha vida. Como que o Senhor sabe da minha vida? Para você ser liberto, transformado, como essa mulher foi, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado. Você gosta que alguém te confronte ou não? Hã? Alguém chega em você assim, te peite assim? Hã? Chega que dar aquela peitada, igual aqueles galinzé brigando? Ou dar aquela esporada em você, o que você faz? A possibilidade grande de você reagir. E Deus chega e te confronta. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez no verão passado. Quem fez esse filme? E Deus chega e fala isso para você. Eu sei quem você é. E eu quero limpar essa ferida. Eu quero te fazer uma nova pessoa. Eu quero te fazer um novo homem e uma nova mulher. Olha que Deus maravilhoso. É igual o pai, né? Quando quer a mãe que vai atender um filho que se machucou, tirar um estrepe, arrancar um bicho de pé, né? Tem que enfiar a agulha lá e arrancar, dói. O filho não está entendendo porque que o pai e a mãe estão enfiando aquela agulha no dedo dele. Mas é necessário. Olha para a mulher samaritana. Né? E ela logo começa a entrar. Assim, a primeira atitude de alguém quando começa a ser confrontado por Deus é entrar na religião. Nada a ver o negócio e entra na religião, para discutir religião. E ela começou também, ó. Não é só o pessoal de hoje em dia que faz isso. Aí, ó, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, versículo 19. 20 agora. Nossos pais adoravam nesse monte e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela já começa a perguntar, viu, aonde que a gente tem que adorar? A mulher não tem vida com Deus, ela está longe da presença de Deus, Deus toca na ferida dela e ela desvia o assunto. Viu, como que é o negócio? Qual que igreja que está certa? Meus irmãos, tem algumas que estão realmente muito equivocadas. Mas aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, não importa se elas são grandes, baixinhas, se elas são gordinhas, se são magrinhas, não importa a aparência, Deus vê o coração.
Estão pregando a palavra de Deus? É alguém de Deus. Tem testemunho, tem caráter? É alguém de Deus. É como aqui. Sempre digo para você, nós não somos a única igreja certa. Claro que não. Nós somos um ramo da videira verdadeira que é Jesus. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, é garantido que você vai chegar aqui e vai ouvir da palavra de Deus. Você vai ter uma liderança que está buscando dar um testemunho da palavra de Deus. Agora ela entra em questão doutrinária, nada a ver com a vida dela. E às vezes você está preocupado com o que vai fazer. Você tem que usar saia nessa igreja? Pode beber? E eu posso terminar de assistir a novela das 8? Né? Tá chegando a época do BBB. Posso ir assistir o BBB? Né? Eu posso fumar aqui na igreja ou não? Eu posso vir na igreja e eu posso ter várias mulheres? Eu posso ter vários homens? Como que é? Né? Vai dizer que eu não vou poder mais jogar truco ou cacheta. E daí começa com as questões assim, que não tem pé nem tem cabeça. Em vez de buscar a presença de Deus, que Deus é aquele que transforma a nossa vida. Deus é aquele que muda a nossa vida. Pode comer carne de porco aqui nessa igreja? Porque eu gosto de uma carninha de porco. Né? E assim por diante. Meus queridos, você precisa de Jesus. Começou a vir na igreja e fala assim, viu, quanto que é o dízimo aqui nessa igreja? Às vezes alguém me faz essa pergunta, eu fico meio sem saber o que responder. Porque, eu falei, dízimo é a 10ª parte. Eu falei, tem algum lugar que é diferente? Eu pensei, será que algum lugar é diferente? Né? Ou algum lugar está dando desconto? Quanto que é o dízimo? É obrigado a dar o dízimo? O pastor vai obrigar você? É obrigado a fazer não sei o quê? Precisa vir na igreja todo domingo? Porque eu estou acostumado a vir na igreja uma vez por ano. Né? Hoje é uma época, por exemplo, que as pessoas vão na igreja, né? Quarta-feira de cinza é um dia que normalmente vai muita gente na igreja. Tem que vir na igreja todo culto. Porque eu faltei um culto, alguém me ligou e disse que sentiu minha falta. Fica preocupado com essas coisas, meu irmão. Você tem que preocupar com ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus vai mudar a sua vida. E Jesus fala para si, mulher, versículo 21. Podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. E aí termina dizendo assim, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode ser um excelente religioso, mas isso não vai te levar para perto de Deus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa andar com Ele. Você precisa saber o que Ele quer da sua vida. Você precisa buscar a presença dEle. E eu quero terminar com uma parte muito interessante. Essa mulher se converte. Fala comigo assim, essa mulher se converte. Ela se converteu. Ela entendeu algumas coisas muito preciosas sobre a vida dela. O versículo 28 diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Olha só, essa mulher foi buscar água. E o negócio era sério, ela tinha que levar a água embora. Só que depois dessa conversa com Jesus, desse encontro com Jesus, ela abandonou até o cântaro que ela trouxe para levar a água e ela voltou embora sem água. Só que ela voltou impactada, ela deixou o cântaro. Isso que eu quero enfatizar para você, ela deixou. Meus queridos, para você servir Jesus, tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que deixar alguma coisa. Jesus chamou os discípulos, falou assim, venham. E a Bíblia diz sobre vários deles que eles deixaram o que eles estavam fazendo. Deixaram as redes, deixou o barco, deixou a coletoria de imposto, que é Mateus, deixou e seguiu Jesus. Essa mulher deixou. O que te atrapalha de servir a Deus? Tem alguma coisa que te impede? Tem alguma coisa que te atrapalha? Essa mulher teve a coragem de deixar. Pastor, mas eu não posso deixar. Mas se Deus está te desafiando a deixar, olha, eu vou dar essa palavra de novo para você. Confia em Deus.
Deus, Ele é tudo. Ele é dono de tudo. Ela colocou o reino em primeiro lugar. Então eu vou mudar a história da minha vida. O reino de Deus em primeiro lugar. Agora a minha vida é para Deus. Né? Segunda coisa que ela fez, ela foi até Samaria. Aí Jesus chega os discípulos, tem uma conversa, os discípulos acharam estranho que Jesus estava conversando com aquela mulher, mas não resolveram não perguntar nada. E aí, passado esse momento, muitas pessoas retornam. Olha só que interessante. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Uma mulher que era desprezada, que não podia nem buscar água no mesmo horário que as outras iam buscar. Mas por causa do testemunho, do encontro dela com Jesus, muitos samaritanos daquele lugar se converteram por causa dela. Já pensou? Por causa dela. Ela colocou o reino em primeiro lugar. E ela se tornou então uma missionária. Ela falou do que Deus estava fazendo na vida dela. Ela não poderia ter vergonha? Ela não poderia ter sido se omitido? Olha, e o problema dela? O que aconteceu com o problema dela? O que aconteceu com aquilo que era a ferida dela? Não fala mais. Sabe por quê? Porque ela morreu para o mundo. Jesus deu uma nova vida para ela. É uma nova história. Você quer essa nova vida? Você quer essa nova história? Você sabe o que implica servir Jesus? Você sabe o que implica ser chamado um cristão? Ser alguém que carrega o nome de Jesus no seu peito aqui, ó. A pessoa olha para você e sabe que você é cristão. Tua família, tua vida, teus filhos, teu testemunho, teu procedimento, tua vida com o Senhor, de andar com Ele. E não só de mostrar para as pessoas, isso é o de menos. Porque se você tem uma vida incendiada pelo poder de Deus, as pessoas vão ver que em você tem algo que elas não têm. Tem Jesus. Então olha a presença de Deus agindo naquela cidade, através da vida dessa mulher. Olha a presença de Deus agindo nessa cidade através da tua vida. Isso não é só para mim, meu querido, não é só para um líder de célula. Isso é para você. Quero que você feche seus olhos.